Hoje eu vim pra casa do vovô. É praticamente uma cidade aqui dentro. Para encerrar essa série sobre Edimburgo, nada melhor que falar sobre o ponto turístico mais famoso da cidade, o Castelo de Edimburgo, que recebe milhares de visitantes diariamente para conhecer suas diversas atrações, como as joias da coroa. Também conhecidas como as honras da coroa, consistem na coroa, óbvio, na espada do Estado e no cetro. Os primeiros reis escoceses eram coroados em uma cerimônia ao ar livre, sentados na Pedra do Destino. Essa era uma maneira de simbolizar a união entre o monarca, a terra e o povo. Em 1296, o rei Eduardo I da Inglaterra rompeu a tradição da coroação ao ar livre quando levou a pedra para a Inglaterra. Ela foi mantida na abadia de Westminster por 700 anos, até ser devolvida à Escócia. No caminho para as joias, uma parede retrata os primeiros monarcas da Escócia até Robert the Bruce. Prédio medieval, né, gente? A Capela de Santa Margarida não é apenas a construção mais antiga do castelo, é também a construção mais antiga da cidade de Edimburgo. E em 1314 foi o único edifício do complexo a ser poupado quando Robert the Bruce resgata o castelo das mãos dos ingleses em uma feroz invasão. O Museu Nacional da Guerra foi aberto em 1933 e exibe artefatos de guerra escoceses utilizados desde a criação do primeiro exército oficial em 1600 até hoje. O Palácio Real foi a residência principal de monarcas escoceses do século XI até o século XVII. Foi aqui que o rei James VI nasceu em 1566 na presença da Caveira de Santa Margarida. Mas do castelo, ou mesmo pesquisando na internet. Então, vamos ao que interessa. Quando eu cheguei estava nublado, agora já saiu um solzinho e eu tô muito emocionada de estar aqui, muito feliz, mas vamos colocar essa emoção de lado porque as histórias que eu tenho para contar não são nada românticas ou emocionantes. Muitas execuções ocorreram dentro do castelo e nas proximidades dele, e muitos foram torturados em seus calabouços. Foi aqui que aconteceu uma conspiração famosa que até serviu de inspiração para um episódio de Game of Thrones, O Jantar Negro. Mas essa história já foi contada aqui no canal. Se você quiser assistir o vídeo, só clicar no card. Em 1537, a bela Lady Jane Douglas, uma jovem e rica viúva, se casou pela segunda vez. O problema é que ela possuía mais de um pretendente, e um deles, William Lyon, não se conformou em não ter sido eleito da bela e jurou vingança. Um tempo depois, ela foi acusada de tentar matar o rei James V com veneno e bruxaria. Ela e seu marido foram presos. O acusador era, é claro, William Lyon. Jane, como a maioria dos demais torturados, confessou seu suposto crime e foi executada. Seu marido tentou fugir, mas escorregou em uma pedra no caminho e caiu para sua morte. Mas um tempo depois, a máscara de William Lyon caiu e ele foi banido do reino. Em 1615, um período de intensa opressão religiosa, o padre John Ogilvie foi capturado e instruído a delatar outros católicos. Para tal, ele fora privado de sono e torturado com a terrível bota. Apesar disso, ele não entregou ninguém. Foi levado a Glasgow para um rápido julgamento e executado lá. Em 1684, em meio a um turbilhão político, o nono conde de Argyll foi acusado de conspirar contra o rei Carlos II. O conde fugiu, mas foi localizado graças a correspondências em código com sua caligrafia. Seu secretário, William Spence, foi levado ao castelo, privado de sono e torturado para decifrar o código de seu patrão. Após ser torturado das mais diversas formas, ele acabou contando o que sabia. O conde foi então capturado e decapitado em Market Cross. Outro local utilizado para execuções era o Grassmarket. Era exatamente aqui que homens e mulheres despediam-se da vida e entravam violentamente na eternidade. Ei, senhora? Com licença, me desculpe atrapalhar o seu lanchinho, mas a senhora está sentada exatamente onde as pessoas eram executadas. Não quer pegar uma mesinha? O protestante William Carstairs foi levado ao castelo e submetido ao terrível Tambekins, o torcedor de polegares. Ok, polegares não é tão ruim, certo? Polegares, onde estão? Aqui estão. Errado! E não é só isso. O rei ordenou que Carstairs fizesse uma demonstração do aparelho para ele, utilizando-se como cobaia. Ui!
Em 1989, arqueólogos encontraram na entrada do castelo 15 esqueletos de soldados que morreram em sua defesa em 1689, durante uma das rebeliões jacobitas. Um ano depois, em 1690, o rei William ordenou que o jacobita inglês Henry Neville Payne fosse, adivinha, torturado também. Neville planejava restaurar o reinado de James VII e, apesar de calçar as terríveis botas e passar pelo Tompkins, nada confessou. Onde hoje fica a esplanada do castelo, que recebe eventos militares, por volta de 300 pessoas, em sua maioria mulheres, foram queimadas por bruxaria. Um memorial a elas está exposto no local. O castelo, que foi o lar de muitos reis, também é o lar de muitos fantasmas. Um dos mais conhecidos é um garoto constantemente visto sem a cabeça, tocando um tambor. Ele foi visto pela primeira vez em 1650. Há também o fantasma de um homem com uma gaita de fole. O castelo tem muitos túneis secretos em seu subsolo. Há mais ou menos um século, quando eles foram descobertos, esse homem foi enviado para explorá-los e tocar sua gaita ao longo do caminho. Mas repentinamente a música cessou e ele nunca mais foi visto. Dizem que até hoje, de vez em quando, é possível escutar o som de uma gaita de fole entre os túneis. E não somente fantasmas humanos são vistos, até o fantasma de um cachorro foi flagrado no cemitério de cães aberto em 1840 para enterrar os pets de soldados escoceses. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, o vovô vai te trancar no calabouço.